Freio. Eu sou a Nilza Sanco e este é o Tu Pode Tchê. O assunto de hoje é ecoansiedade ou ansiedade climática. E a nossa convidada de hoje é Roberta Miller e ela vai dizer quem é Roberta Miller. Vamos lá, Roberta. Oi, Nilza, prazer, Oi. Obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Roberta Miller, sou psicóloga e psicóloga clínica já há uns anos, né? E estou aqui, então, para a gente conversar sobre esse tema tão atual, né? E que nos pegou agora sobre a ansiedade ou a ecoansiedade. E o que é ecoansiedade, também conhecida como ansiedade climática? Bom, pensando, né, sobre a palavra, né, a ecoansiedade, ela se refere ao medo das catástrofes, né, o medo, então, do inesperado, do evento da natureza, né? E trazendo para nós, né, pensando nos nossos últimos acontecimentos, o que, né, assolou o nosso mês de maio, então, e se tornou, né, medo, então, para todos nós aqui, o nosso povo gaúcho, né, o medo das chuvas. Sim. A gente, na verdade, é uma novidade para nós, né, a nossa geração, mas é claro que os nossos avós e pais viveram isso lá, né, em 1941 que teve, não foi nessa proporção, né, mas existiu. A Roberta está aqui para nos elucidar sobre sentimentos e comportamentos depois dessa, né, dessa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela vai trazer para nós muita orientação sobre transtornos mentais, né, Roberta? Sobre ansiedade, traumas, enfim. Ela está aqui e a gente vai explorar muito isso nela e vamos falar sobre isso, tá, Roberta? A princípio, quais são os traumas ou prejuízos a curto, médio e longo prazos que esse evento vai trazer para a população? Bom, né, eu penso assim que é importante a gente pensar e resgatar assim que o tamanho e a proporção, né, do que aconteceu, né, mexeu na vida das pessoas e com os sentimentos de tudo e nada. Né? Então, eu perdi tudo, eu fiquei sem nada, né? Não sobrou nada, né? Eu preciso de tudo, eu não tenho nada, né? E essas palavras e a intensidade dessas palavras nos remete ao sentimento de desamparo, né? Nós estamos diante de pessoas desamparadas. Sim. Que esse é um sentimento muito... ele fica para trás, não é algo que se viva pensando sobre isso, porque a gente vai, ao longo da vida, né, em diferentes fases da vida, então se colocando, se desenvolvendo, conquistando nossas coisas, adquirindo e passando pelas nossas fases, e esse sentimento ele vai sendo encoberto, ele fica adormecido. Só que diante de algo tão grandioso e fora do nosso controle, é ali que ele pega, né? É ali que ele encontra. Ele habita. Ele decide habitar ali naquele cantinho e a gente paralisa. Exatamente, né? Porque aí vem o medo, as dúvidas, a insegurança e principalmente, acho que essa palavra que tu usou é muito adequada, assim. A gente paralisa. O medo tem esse poder. Sim. De nos deixar paralisados. A ansiedade, num grau muito elevado, ela também faz isso conosco. E essa sensação de não ter para onde ir também, né? Que é a
esse desamparo vai lá dentro, né? Como se a gente for pensar, né, o ser humano, ele nasce totalmente dependente de outro ser humano, né? Ele nasce pequenininho, ele não sabe nada sozinho, né? Ele precisa de um outro para cuidar dele até que ele, né, consiga, então, uma independência, né? E é para lá que a gente volta. Sim. Né? A gente volta para a dependência. Para a dependência. Que é uma conquista tão importante, a independência, né? Porque, na verdade, a gente cresce e a gente é criado e educado para seguir na independência. Então, quando a gente chega num momento desse que, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, é novidade, né? Então, assim, de repente, eu era tão independente, eu era tão dono, né, do meu próprio já destino, tinha a minha casa, eu tinha tudo, né? morava nessa vizinhança há tanto tempo. Conhecia todo mundo. Estava no meu trabalho há tanto tempo e, de repente, eu fico sem nada disso. E assim, o importante disso é que não fui, assim, a pessoa não tem esse sentimento que foi aconteceu comigo, aconteceu com todos, aconteceu, né, lá no meu trabalho também, porque empresas passaram por isso também, né? Então, é um sentimento coletivo, né? Todo mundo tem essa mesma dor e todo mundo tenta se ajudar, mas a expectativa em voltar ou ter melhor, que isso é, né, o crescimento do ser humano, ou eu tenho igual ou melhor, né? Paralisa, daquilo na palavra que a gente usou anteriormente, e em função de não saber para onde ir, né? E a gente tem também uma pesquisa que eu gostaria de citar aqui, ela foi realizada pela plataforma a Neurotech Sapien Labs, tá? Que mostra que o Brasil tem a 4ª pior taxa de saúde mental do planeta. E a partir disso, Roberta, o que tu pode complementar para nós? Para a gente pensar, né, que esses grandes eventos, né, e os eventos dessas escalas, né, que pegam, né, a pandemia veio aí nos mostrar, né, um evento mundial, agora, né, as chuvas, então, assolam o estado inteiro. Então, o tamanho, a grandiosidade desses eventos nos faz parar para pensar, né, assim, como o conceito e a ideia que cada um tem de ajuda, né, como isso vai sendo revisto, né? Toda a vida vai sendo repensada, né? Tudo vai sendo revisado, o valor que eu dava para as coisas que eu tinha, para quem eu sou hoje, né? O que aconteceu comigo, como isso me transforma, né? E também isso pode ser visto e pensado em relação a ajudar o outro, o próximo. Sim. Né? Porque tem várias questões para a gente pensar aí, né? Mas uma delas é, enquanto eu estou em movimento, enquanto eu estou ajudando, enquanto eu estou pensando no outro, eu não me deparo com a minha dor. Sim, daí eu fujo da minha dor, mas eu amparo o outro, né? Isso. E a gente viu muito isso agora, durante os resgates. Que o que a gente viu? A gente viu famílias que perderam tudo e essas famílias foram para os abrigos, deixaram, né, os seus filhos em segurança, enfim. Mas alguns voltaram para resgatar vizinhos, amigos, parentes. Então, assim, qual o impacto dessa ação? Porque foi uma ação realmente de desespero. Eu não quero pensar no meu problema e eu vou ajudar os outros, né? Então, assim, qual o impacto disso na vida desta pessoa, desse cidadão, destes, né? Porque foram vários que fizeram isso. Qual o impacto na vida deles? E assim, em que momento eles devem, assim, cuidar para essa chave, para desligar isso, né? É que talvez esse ponto se ligue, né, ao que a gente estava falando antes, porque é quando eu paro, eu penso, eu sinto,
eu me dou conta, eu preciso voltar para o meu lugar, eu preciso me dar conta. O problema é que eu não tenho o meu lugar se mais, eu né? tenho Esse é o o meu problema. lugar, exatamente. Esse é o problema. E aí sentir, e aí talvez venha o período de maior cuidado que essas pessoas precisam receber, né? Mais do que abrigar e cuidar das necessidades muito momentâneas, muito curtas, porque a gente está falando de a refeição daquele dia, a roupa daquele dia, né? O tempo, a estadia num abrigo, ela foi vivida dia a dia, mas e a minha casa? E depois? Sim, e as minhas coisas. E as minhas coisas. A gente tem, assim, as minhas coisas, né? Exatamente. Tudo que eu construí ao longo desse período de uma vida, né? Tem pessoas, assim, que, vamos dizer, ali no bairro de Canoas, ali no próprio bairro Sarandi, né? Que foram, assim, regiões muito afetadas. Tinha pessoa que viveu ali há mais de 50 anos. Então, assim, as memórias, o que tinha nessas pessoas. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a maioria são descendentes de imigrantes, né? E essas famílias mais antigas, eles tinham memórias. Então, como que são essas memórias? Hoje a gente é digital, a gente tem a nuvem, mas o que tinha na época? As pessoas tinham fotografias, álbuns, tinham cartas de comunicação entre, né, os seus países de origem e perderam tudo, né? Então, assim, isso a gente não adquire. Isso, a foto de 20 anos... Essa é a ferida. Essa é a ferida. A foto de 20, 30 anos atrás, 50, de avós, enfim... A gente não resgata mais, né? Então, assim, como lidar com isso? E esse é o desamparo, essa é a perda e esse é o sentimento maior, né? O que a gente precisa entender e falar, talvez assim, pensando em saúde mental, que também foi, né, algo que tu trouxe aqui, é não paralisar. Né? É o tamanho desse prejuízo, se eu não estou conseguindo ir adiante, se está doendo demais e sem tudo que eu tinha não faz mais sentido, porque a gente está falando de um sentimento de ruína. Sim. E isso é muito grande. E aí, daí a pessoa é puxada para depressão, para né? baixo. Para baixo. É aquela dor a que não termina. A resposta para todas as perguntas é a mesma. Não tem nada. Não tem o que fazer. Acabou. Né? E aí, sim. Aí a gente precisa se preocupar. E aí essas pessoas precisam de muita ajuda. Tá, né? Mas assim, vamos falar... A gente está falando da parte de amparo. Mas da parte onde elas vão buscar um atendimento médico, na verdade, uma orientação de um profissional como tu, que é psicóloga, né? E como que elas chegam? Quais lugares que elas podem ir? Porque a gente sabe que o país, como, né, a gente tem, assim, a gente é reconhecido na América Latina, o Brasil, como o terceiro pior país, né? E no planeta também, né? Então, quando a gente pensa nisso, na saúde mental do brasileiro, e agora aqui no Rio Grande do Sul, como que a gente pode, porque às vezes não necessariamente eu como profissional vou falar, mas eu como amiga, como vizinha, como parente, vai aonde? Tu vai no posto de saúde, tu vai... Aonde que essa pessoa vai procurar? Os postos, né, são a referência, né, primeira, se ele sobreviveu, se ele está ali no teu bairro, né, ainda... o CAPS, né, também é um centro de, né, atendimento. Existem instituições, né, de ensino em psicologia que têm atendimentos gratuitos. As universidades, né? As universidades e os institutos de formação, né, têm atendimentos gratuitos hoje em dia tem a facilidade das redes sociais, então, para a gente entrar em contato com esses lugares. Assim, quanto às redes sociais, eu acho que é muito importante também a gente passar essa mensagem para quem foi diretamente atingido, né? E também indiretamente, porque as pessoas que lá estiveram ajudando, elas também
passaram e vão ter, né, assim, memórias desse período. Desse estresse, né? Porque teve o estresse, pessoas ficaram 12 horas em abrigos trabalhando, né? E fizeram regime de plantões também. Viram muita coisa, Exatamente. ouviram muita coisa. Então, todo mundo nesse momento precisa, né, procurar. Então, assim, a internet, ela nos traz muita... E isso é importante, a internet traz informação, ela não traz conhecimento. Então, a gente precisa procurar um profissional que tenha conhecimento e que saiba nos conduzir nesse processo, né? Então, a internet, ela trouxe para nós muita coisa, mas às vezes a pessoa leu lá, olha, é assim. Não, procura um profissional, né? A Roberta e os colegas, enfim, pessoas que realmente possam trazer para a gente, para quem passou por essa situação, um direcionamento e também enxergar o futuro, né? O que vai ser daqui para frente, né? Isso, né? Recuperar esse movimento, porque a vida é movimento. Exatamente. Né? Ela é a respiração é movimento, o batimento cardíaco, né? O nosso andar, o nosso caminhar, e foi isso que foi afetado, né? Nós fomos de uma forma física, né, de uma forma concreta afetados, que impediu o nosso ir e vir, impediu, né, o nosso sono de acontecer, a preocupação, né, de como vai estar minha casa, o que eu vou encontrar, ou para onde eu vou, né, e isso foi afetado, mas é por aí que a gente começa, né, se aliviando, né, do excesso desses medos, dessa angústia e recuperando a mobilidade, a vontade, né, de retomar, né? A esperança, o seu lugar. Porque a gente fala muito assim, as pessoas vivem de esperança. Se tu não tem esperança, tu não vai a lugar nenhum. Então, assim, claro que a gente tem que ser objetivo. Tu precisa ter vontade de crescer, tu precisa ter um propósito, tudo certo, né? Mas nesse momento essas pessoas, elas paralisaram. Elas voltaram para o básico. Isso, voltaram para o básico. Então, assim, quando a gente fala em estresse, que o estresse, ele é uma resposta comum e fisiológica, né, do corpo, que daí vem toda aquela situação, né? Essas pessoas com irritabilidade, dificuldade de concentração, né? E elas também podem ter crises de ansiedade e insônia. Então, assim, a gente tem que se perceber, né? Nesse momento, todas as pessoas. E, às vezes, tu diz assim, eu tô bem, porque comigo não aconteceu nada. Mas, às vezes, numa família aconteceu com todos. Mas sempre tem um mais... Quer dizer, eu tô bem comigo. Mais inteirinho. Eu tô bem, né? Então, assim, essa pessoa também precisa ser observada por aqueles que estão adoecidos e dizer assim, não, tu não tá tão bem, assim. A pessoa meio que fantasia isso também, né? E todos, né? E acho que tem são pequenas diferenciações, assim, mas que talvez nos ajudem a entender e a pensar, assim, que... nós tivemos as pessoas atingidas, mas todos fomos afetados. A gente né? tem grupos também, Isso. né? A gente fala, tipo assim, em 3 grupos. Aqueles que foram diretamente, aqueles que foram indiretamente atingidos, né? E aqueles que, além de serem atingidos, se doaram também. Então, assim, a pessoa acumulou. E esse que, além de atingido, foi lá salvar, eu acho que é de extremo risco a saúde dessa pessoa, né? Porque ela se abandonou naquele momento. Ela e a ajuda, né? Assim, também é um ponto importante para a gente pensar, assim, que a ajuda, a própria né, psicoterapia, o acompanhamento psicológico, né, o acompanhamento profissional né, das áreas, né, envolvidas na saúde mental, assim como as ações e os movimentos dos voluntários, eles se referem a uma parte da vida, né? Ajudar não é tudo. Resolver. Não é resolver. Não a gente resolver. não troca de lugar. É. A gente pega um pedacinho, né? A gente oferece uma porção, um pedaço
que está inserida em um grande contexto, né, que é a vida de cada um, né? Então, essa medida, né, eu considero bem importante, assim, de ser falada também e pensada, né? Assim, às vezes o abatimento, né, a placa mesmo e, né, a sola mesmo vem sem avisar, né? O desânimo ou a ficha, assim, né? A chave cai, pode ser por, né, qualquer situação. E naquele momento, se a ajuda precisa vir na medida, né, que essa pessoa também consiga entender, né, Sim, consiga é o entender, responder, né? Então, assim, quando eu citei, na verdade, esse que é o forte, é porque ele se blindou, mas ele não sabe os Ele prejuízos. se defendeu, né? Ele se fechou, mas não sabe, ele ou ela, não sabe o prejuízo, né, fisicamente que vai ter. E, assim, eu queria também, tu tinha falado da pandemia, né? Então, eu queria ir um pouquinho, assim, para o lado da pediatria, né? Que eu sei que é a tua área também, né? Então, eu queria, assim, a gente viveu a pandemia e essa geração da pandemia passou pelo isolamento, né? Pela dificuldade de relações interpessoais. Eles acabaram se utilizando muito das telas, que foi a ferramenta que, na verdade, acolheu todos, né? Que foi assim, todo mundo foi para lá. Essa geração passou por isso e agora vieram as enchentes, né? Crianças e adolescentes que viveram esses dois eventos, como que as famílias vão lidar com isso? Como que as famílias, assim, elas passam a observar a partir de onde, assim, este comportamento, se essas crianças vão desenvolver ou se elas estão apresentando algum tipo de sintoma, né? Porque às vezes as pessoas estão dizendo, mas está sempre nas telas, mas fazer, assim, alguma coisa em família, resgatar, assim, que dica tu teria para dar para nós? Eu, durante, né, os eventos, né, as chuvas e o período que a maioria das famílias precisou, então, ficar abrigada, assim, o mais preocupante e que foi pensado e foi cuidado, né, pelo menos nos abrigos que eu soube, assim, das crianças continuarem brincando, né? Então, chegou lá um determinado momento que, passado aquela urgência e começando, então, a organização, né, a ficar melhor, a ficar mais estruturado, então, o funcionamento dos abrigos, em seguida logo já se olhou para as necessidades das crianças e dos adolescentes, Sim, né? mas isso, sim, a gente soube que isso acontecia dentro dos abrigos, né? Mas lá em casa, quando as pessoas voltarem, assim, é essa dica que eu queria que tu desse, porque, assim, nos abrigos a gente tinha multiprofissionais ali, que eles estavam realmente, cada um querendo dar o seu melhor, né? E conduzindo essa situação, porque a mãe ou o pai, eles estavam realmente em crise, eles estavam paralisados, então realmente precisava desse apoio externo. Então, assim, agora voltando para casa. E aí, voltando para casa, né, se deparando com a realidade, né? Tá que espera. ali, né? É terrível. Com o que sobrou ou com o nada que tá ali, né? Conseguir do tamanho, né, talvez assim, e da forma que as crianças e os adolescentes consigam ir explicando e fazendo eles entenderem, né, assim, que as crianças, eu costumo dizer assim, que aos poucos, né, entendendo que primeiro... Para criança, aparentemente, é mais fácil, elas né? são muito resilientes, elas são incríveis, na verdade, né, e muitas delas acabam consolando seus pais.
né? Eles Isso é o que a gente... eles são muito gostosos, assim, né? Eles te abraçam e aí, assim, tipo assim, ai, resolveu, né? é assim, Mas, né? mas a gente... E vai, e para eles o novo, né? Ou começar de novo tem um outro significado, Eles porque conseguem eles ressignificar, né? se apegam ao sentimento da novidade, que tem tudo a ver com a infância, Sim. né? Que tem tudo a ver com o que uma criança gosta de sentir, né? Ela gosta de algo novo, ela brinca com uma coisa muito tempo, É o daqui a explorar, pouco né? é o explorar, exatamente. Daqui a pouco ela já muda e é algo novo, então ela vai para algo novo, né? O adolescente, ele já está mais próximo de uma idade, como ele já está vivendo numa idade de conflitos, né? Ele já tem os seus, dependendo da idade que esse adolescente está, ele já começou a viver os seus próprios e talvez fique mais difícil para ele, sim, encarar esses outros, né? Que envolvem e que deveriam, ou dependendo da estrutura da família, estariam sendo divididos com ele. Né? A perda fica mais difícil de ser assimilada, né? A espera, né? O tempo sem algo fica mais difícil, né? E aí sim, eu acho que uma ajuda profissional até para as famílias, para manejos e saber como lidar, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Mas acho que o adolescente ele questiona mais, ele também assim às vezes se fecha e não pode tomar uma atitude não muito colaborativa, assim, isso também pode pesar dependendo do momento que a família tá, né? E assim, tu acha que para as famílias, em relação também ao desenvolvimento escolar desses adolescentes, né? Quando a gente pensa assim, que para eles é mais difícil, porque as perdas são mais significativas, né? E em relação a esse desempenho escolar, observar, que cuidar, como direcionar estudo. Isso tem... É claro que a escola vai estar junto, né? Porque a escola, os profissionais, eles são preparados para isso. E muitos tiveram a sua escola afetada. Também. Né? A sua escola afetada, ou muitos de uma turma afetados, então... eles conseguem se identificar, um com se outro. solidarizar, tá preparado, assim, aí sim, né, para os sintomas, manifestações de ansiedade, né, o aprendizado, ele tem a ver com uma condição de tranquilidade, de segurança, né, então só vai acontecer se internamente nada tiver tão grande, maior do que a novidade, né? Maior do que eu tenho que aprender. Então, as escolas, acho que têm um lugar, né? Assim, propício para conversar, para trabalhar com os grupos dentro da sala de aula, né? Estimular a solidariedade, né? E, acima de tudo, assim, é a valorização do diálogo, né? Porque é isso, bate em cada um em um lugar diferente, né? E às vezes, e as pessoas têm tempos diferentes de si. Sim, pode ter a mesma idade, mas a compreensão é diferente para cada indivíduo. Daí vem também de onde essa pessoa vem, o amparo que ela tem, né? Tudo isso fica dentro dessa expectativa de melhora ou estagnação, né? Isso, né? Que é o grande cuidado que a gente tem que ter, né? Eu acho que quando está estagnando, quando não está conseguindo ir adiante, né? Tá muito difícil, esses são os sinais de alerta. E pensar, né, que quando a gente fica muito tomado pelo sentimento de perda, de vazio e se depara com o luto, né, pela perda, também pensar que é um sentimento, é um processo, né, que se passa em um ciclo, né, com as suas etapas e que elas não são sempre só para frente,
Elas vão e voltam. É que Eu não é tava uma bem, linha, né? não é uma linha linha. tênue. Assim, a Exatamente. gente tem altos e baixos, a gente Isso, sobe e desce. Isso pra vida, né? Isso não é agora, aí. isso é pra vida. Isso mesmo. Porque, enfim, a gente, assim como a gente... Eu sempre digo assim, escala a subida e na descida aproveita o vento. Não adianta que tudo que sobe e desce, a vida realmente é uma constante, né? Subida e descida. Então, assim, as famílias, na verdade, se perceberem assim, seria também indicado eles irem até a escola, Claro. conversar lá na escola, tem o setor de orientação também, né? Para que eles possam, assim, entender melhor e perceber as mudanças no adolescente, porque por vezes ele está quietinho em casa, mas chega na escola, ele está extravasando, ele está colocando tudo para fora, né? E o grupo é um lugar muito valioso, né? Então, a escola, ela representa esse grande grupo, esses amigos, essas amizades. Então, né, também é um lugar onde se manifesta, assim, com mais naturalidade, né? Os seus sentimentos, as suas emoções. Então, tá atento aos grupos e buscar, né, os grupos, as ajudas né, mais próximas, né, possíveis. A gente tem também um estudo da OMS que aponta que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Estamos num índice de 9,3% da população. Há também um alerta sobre a saúde mental do brasileiro que de 1 em cada 4 pessoas no país vai sofrer com algum tipo de transtorno mental ao longo da vida, né? Então, isso é uma coisa, assim, preocupante para a gente. É uma realidade, né? Porque normalmente a gente se sente ansioso porque vai fazer alguma coisa. Então, assim, isso, na verdade, até que é um pouco normal. Eu vou fazer tal coisa, eu estou ansioso. Mas a pessoa que vive dentro da ansiedade, né, isso traz outros problemas também. E é importante a gente sempre pensar assim que a ansiedade, né, ela tem uma medida, né, e quando ela passa, né, dessa medida, quando ela transborda, né, assim, do que a nossa condição, né, de cada um, individual, psíquica de cada um consegue suportar, ela vai se manifestando, né, em forma de sintomas. Então, retoma aquilo que a gente estava falando antes, né, Nilza, assim, perder sono, alterar o apetite, às vezes comer demais, comer de menos, né, se isolar, né, então, assim, são todos sinais aí que tem alguma coisa que não tá bem, né, a ansiedade, então, vai chover, será que vai ter a aula? Será que eu vou conseguir chegar no meu trabalho? A rua vai alagar. Isso dentro da ecoansiedade faz muito sentido, né? Porque, assim, a pessoa viveu esse trauma, ela viu aquela água chegando, muitos saíram de barco, né? Muitos perderam, inclusive, familiares, né? Então, assim, qualquer mudança climática, essa pessoa começa já a entrar em pânico e aí ela não sabe o que fazer. Bate na incerteza, né, sobre o futuro, sobre si, né, que é isso que a gente está falando, assim, né, a ansiedade, ela mora dentro da gente, né, ela nesse lugar. Até tem um filme agora que fala, né, dela, tá em alta. Ainda não vi, louca para assistir, mas também. Assim, que é ali, é esse botãozinho que aciona, né, sobre as incertezas sobre si, que já são muitas ao longo da vida, a gente já carrega 1000 perguntas sobre nós mesmos, porque, né? assim, essas incertezas também vêm de acordo com a expectativa, né? A nossa expectativa, a expectativa dos outros, da sociedade. Então, assim, muita expectativa para só um indivíduo. E agora mais isso sobre o clima, será que vai chover? Quanto de chuva vai vir, né? Vou ver aqui o clima, como é que vai estar o nosso novo, né? Assim, então, mexe aí nas redes sociais, todo mundo com
cota de inundação, né? As novas medidas que a gente foi adotando, e isso vai tendo que encontrar um espaço dentro da gente, porque esses conteúdos não estavam ali, Sim, né? Não era o que a gente via, não era, né, assim, a informação que a gente buscava, os milímetros da chuva, né, ou os alertas meteorológicos, não era isso que a gente via. A gente via quantos graus ia fazer, se ia chover ou se ia fazer sol, e era isso que definia se ia ser dentro, se ia ser fora, se ia ser que horas, né? E essa mudança de comportamento, ela vai ser necessária. E mudou o parâmetro. A gente vai ter que pensar assim, eu não pensava assim antes, eu vou ter que Meus respirar. parâmetros são outros. Eu preciso retomar sem me direcionar para enchente, para chuva, né? Claro que na verdade, assim, os alertas, né, eles vão continuar existindo e isso não é responsabilidade do indivíduo. Ele pode ver, mas ele não é responsável por isso. Então, para que a pessoa compreenda que tudo que acontece, ela não tem como evitar, vai acontecer. Então, ela precisa aprender a lidar com essa nova situação, né? Esse novo, né? E para poder tocar a vida. Seria isso. E também isso que tu tá falando agora, fiquei pensando, né? Nos remete também a uma outra perspectiva, assim, né? Ela é muito básica, assim, mas que também são as questões que a evolução faz conosco e que faz a gente ir guardando alguns pensamentos para poder se desenvolver, para poder crescer, e eventos como esse resgatam, né? O ser humano, ele é biopsicossocial, né? Sim. E nós também, né, temos que nos pensar como responsáveis de alguma forma, né? Pelo sistema, né? Então, talvez apaziguar um pouco, né, esse medo, né, porque o evento vai acontecer, porque a natureza tem a sua força, né? A gente não impede, a gente não impede, mas a gente se protege. E a gente pode se realinhar, né? Talvez isso tenha nos deixado muito desalinhados com né, a força dos eventos climáticos e naturais e a nossa vida, como se fosse a natureza invadindo a nossa vida, mas não. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Né? Então, é resgatar essa consciência e talvez uma forma, né? Eu acho que isso também é legal ficar assim para o pessoal pensar, de ir se acalmando, também se engajando aos poucos. E observar também mais, porque conforme a gente fica mais calma, a gente enxerga melhor, né? Isso, né? No que dá para melhorar a forma de viver, né? A gente já se engajou e sabe da força que tem o voluntariado, pensar no outro, no que precisa. E aqui, né, no meu espaço, no meu ambiente, né? Porque isso também vai trazendo uma tranquilidade e nos ajudando a retomar a sensação de controle sobre a vida. E a gente tem uma coisa também que o voluntariado, agora ele teve uma força incrível, né? Mas a gente não vê isso muito, né? Não é muito comum o voluntariado. E em algumas comunidades também são feitos trabalhos em universidades. Eu trabalhei numa universidade, a gente fazia muito isso. Eram trabalhos na comunidade que o pessoal da gestão ambiental ia lá, né? E passava, assim, algumas ideias para aquela comunidade, para melhorar aquela comunidade, o entorno, né? Então, assim, que as pessoas também, mesmo aquelas que recebem muito, que são lá da comunidade, para que elas também possam se doar para dentro dessa comunidade em cuidados, né? Em direcionamento, porque um novo jeito de viver, é um novo jeito de observar a minha comunidade, onde que eu moro, o que precisa melhorar aquilo. E não é contar só com a prefeitura, com terceiros, é contar com a própria comunidade, né? O que eu posso melhorar por aqui, para que eu não... Porque também se ocupar neste sentido, em cuidar daquele local onde é a tua vida, também pode trazer
uma outra visão e uma outra perspectiva. Se responsabilizar, Isso. né? Assim, e recuperar esse sentimento de pertencimento, né? Que foi isso, talvez, que a gente começa falando, né? Quando eu trago a questão do desamparo, assim, é isso, alguma coisa deslocou dentro da gente, alguma coisa saiu do lugar. É que a gente saiu da zona de conforto também, né? É muito bom. E esse desafio também, ele para onde eu vou? Porque a zona de conforto é quentinha, tá tudo certo ali, né? Mas é a partir do momento que eu saí dali, eu olho para trás e digo, lá estava bom, mas agora eu não tenho mais lá. Eu preciso dar um passo à frente para seguir e, a partir disso, reconstruir, né? E aí, neste sentido, as pessoas precisam realmente se unir dentro do local ali, porque a gente viu que muitas pessoas saíram, inclusive, muitas pessoas não desejam mais voltar, tamanho o trauma causado, né? Não quero mais. Mas tem famílias que sim, não, eu não tenho para onde ir, e é para lá, é para lá que eu vou, lá é a minha vida, e eu vou continuar, né? Então, assim, para que as pessoas possam ter também esse olhar mais generoso, não só para elas, mas também para o local onde elas escolheram viver, né? Que lá é a vida delas, né? Exatamente. Então, isso na verdade, eu acho que um ponto-chave para seguir adiante, né? Então, tá, Roberta, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem muito legal para o pessoal, tá? O que a partir de todas essas informações aqui enfim, todo esse teu conhecimento compartilhado aqui com a gente, queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, uma mensagem positiva e como é que elas podem se perceber daqui para frente. É de muita responsabilidade, assim, né, nesse momento, encontrar palavras na medida, né, porque o sofrimento, ele é muito individual, ele é muito, né, de cada um, mas buscar ajuda, né, não deixar as coisas pararem, a vida parar, né, não desistir, né, e pensar em pequenas ações. O que dá para fazer é aos poucos, né, que se recomeça, é devagar. Um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Foi assim que a gente começou. A gente volta para um estado, né, já conhecido nosso, né, assim, um estado muito parecido com um bebezinho, né, como eu disse antes, assim, a gente vai aprendendo a andar, a gente vai olhando as coisas ao nosso redor, a gente vai entendendo aonde a gente está, e aí, aos poucos, ir se refazendo e para melhor, né, a mudança, ela vem independente da forma, mas ela vem nos trazer algo novo, né? E que seja sempre para melhor. E se ficar muito, muito difícil, buscar ajuda, né? Sempre buscando ajuda, né? Bom, além desse momento traumático, assim, que a população vivenciou, né? A gente sabe que isso vai ficar para sempre. Ninguém vai esquecer e vai ficar contando essa história. Eu vivi isso, né, com meus pais, meus avós, tios e tias, que toda vez que tinha uma chuva, a minha madrinha, ela ia lá, a família é muito católica, eles iam lá e quando tinha o domingo de Ramos, eles pegavam aquele ramo lá na igreja, né? E aí deixavam em casa, quando começava a chuva, eles iam lá e queimavam aquilo, porque diziam que aquilo ia afastar trovão. Então, assim, para te ver o tamanho, né, do impacto que isso causa a longo prazo, né? Então, assim, a pessoa vai viver com isso e eu tive isso, assim, a gente dizia assim, mas como? Meu Deus, mas é só uma chuvinha. Mas para eles contavam toda vez, nós perdemos cabeça de gado, nós perdemos casa. Então, assim, isso
né, 83 anos atrás aconteceu e eles vinham, eu cresci ouvindo isso. Então, essa geração de agora vai continuar também falando e lembrando, porque isso não fica. Mas é uma coisa que vão superar. Lá naquela época não tinha a quantidade de profissionais disponíveis, né? E não tinha recurso. Eu nem imagino como era naquela época, mas eu acredito que muita gente teve que sobreviver a isso com as próprias forças, né? Porque não tinha um serviço para a população, assim. E se tinha, era muito restrito também, né? Não era nessa magnitude que a gente tem hoje, graças a Deus a gente tem. Né? Então, Roberta, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Amei, muito bom. E que a gente possa, né, de novo, a gente se encontrar, trazer um outro assunto aí para o pessoal, né? Para que, enfim, a gente traga mais conforto e conhecimento para as pessoas. Foi um prazer. Tá. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a Black Cars, um dos nossos apoiadores, a Gina Joias, que também esteve nos apoiando aqui, passando aí na tela o material deles. E espero, sinceramente, que tudo que a gente conversou aqui possa trazer muita paz para vocês, orientações e que vocês realmente consigam superar tudo isso e seguir adiante, que é tudo que a gente quer. Tá bom? Um beijo para todo mundo.